Olá, pessoal! Nas aulas anteriores, a gente falou um pouquinho sobre o processo de planejamento financeiro e também falamos sobre a primeira etapa desse processo, que é a gestão financeira. Agora, a gente vai passar para a parte de planejamento de investimentos, mas antes, vamos falar um pouquinho sobre dívidas e crédito e também sobre o Sistema Financeiro Nacional, porque a gente aprende falando sobre isso conceitos que são essenciais na hora de falar de investimento. Então, pelo Sistema Financeiro Nacional. A gente precisa entender que o Sistema Financeiro Nacional existe para unir pessoas superavitárias e pessoas deficitárias. A gente já mencionou anteriormente que as pessoas deficitárias são aquelas pessoas que gastam mais do que recebem, então elas precisam captar recursos no mercado financeiro. Já as pessoas superavitárias são aquelas que não gastam tudo que recebem e por isso têm um dinheiro sobrando no final do mês e aí elas buscam o mercado financeiro para colocar esse dinheiro, deixar esse dinheiro lá e no final, de um determinado período receber ali uma certa rentabilidade. Então, o sistema financeiro, o mercado financeiro, ele existe para unir essas duas pontas, unir os superavitários e os deficitários. Isso acontece porque seria muito difícil, caso não existisse sistema financeiro nacional, o mercado financeiro, a gente conseguir unir superavitários e deficitários que estivessem dispostos a negociar em determinadas condições iguais. Então, eu, por exemplo, Eduardo, poderia ter um dinheiro sobrando, estar disposta a emprestar ele por, digamos, 60 dias a uma taxa de 0,3% ao mês. Poderia estar disposta, mas não encontrar um deficitário que quisesse pegar esse dinheiro emprestado por 60 dias a essa taxa. Então, o mercado financeiro ele vem aí para unir, fazer essa união e para que não seja necessário, não, para facilitar essa união e para não ser necessário esse encontro individual de cada superavitário e de cada deficitário. Então, isso que a gente precisa entender é esse conceito geral de mercado financeiro. E, claro, a gente tem empresas também que acabam sendo superavitárias e deficitárias, que buscam recursos junto ao mercado financeiro para fazer seus investimentos, e aí a lógica é a mesma. Seria muito difícil essas empresas irem atrás de cada superavitário, pedindo o dinheiro de cada um, acertar essas condições de cada um, e aí, por isso que existe um mercado financeiro para facilitar todas essas transações. Mas quem compõe o Sistema Financeiro Nacional? Aqui eu coloquei um esquema que ele é encontrado no site do próprio Banco Central e que ele tenta aí exemplificar e tornar um pouco mais fácil essa visualização de órgãos que fazem parte desse sistema. Então, a gente pode observar, a gente acaba tendo aí 3 mercados. O primeiro, o mercado de moeda, crédito, capitais e câmbio. Depois, o mercado de seguros privados. E, por fim, a previdência fechada. A gente, com relação aos órgãos, tem eles divididos em órgãos normativos, supervisores e operadores. Então, vamos falar rapidamente sobre cada um dos mercados e aí os agentes que fazem parte de cada um deles. Vamos começar pelo mercado de moeda, crédito, capitais e câmbio. A gente tem aqui que o órgão normativo é o Conselho Monetário Nacional. E quando vocês ouvirem falar de Conselho Monetário Nacional, a gente escuta bastante com relação à inflação, porque é ele que define a meta de inflação de cada ano. Então, ele é o principal agente, mas além disso, ele vai criar também diversas normas. Ele é o que cria normas, órgão normativo, para então os agentes, os bancos, as financeiras seguirem. Então, ele que faz essas normas aí para serem aplicadas. Embaixo dele, a gente tem, então, os supervisores, que é o Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários. E aí, como o nome já diz, eles que verificam se as instituições, se os operadores estão cumprindo o que foi dito pelo Conselho Monetário Nacional. Então, o Banco Central do Brasil, ele vai verificar aí se os bancos e caixas econômicas, se as cooperativas de crédito, se as corretoras e distribuidoras, os administradores de consórcio e as demais instituições bancárias, elas estão aí de acordo com o que foi determinado pela lei, pelo Conselho Monetário Nacional. Já a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, ela vai verificar ali se as bolsas de valores e as bolsas de mercadorias e futuros estão também de acordo com a lei. Então, os supervisores, eles verificam se os operadores estão agindo de acordo com o que o Conselho Monetário Nacional decidiu.
Depois, passando ali para o mercado de seguros privados, a gente tem ali o Conselho Monetário Nacional de Seguros Privados, que tem o mesmo papel, né, para seguros privados que o Conselho Monetário Nacional para os bancos e para a Bolsa de Valores. Então, ele é que define as normas dos seguros privados e aí quem vai fazer essa verificação se tudo está de acordo com a lei é a SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados. E, basicamente, eles fiscalizam seguradoras e resseguradoras, as entidades abertas de previdência, além das sociedades de capitalização. Por fim, a gente tem o mercado ali de previdência fechada. Nesse mercado, quem faz as leis, quem é um órgão normativo, é o Conselho Nacional de Previdência Complementar. E, além disso, a gente tem a Previc, que é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, que ela, então, é a supervisora. Nesse caso, ela que vai fiscalizar as entidades fechadas de previdência complementar, mais conhecidas como fundos de pensão, e vai verificar se eles estão de acordo com a lei. A gente vai falar um pouquinho mais de seguros adiante, e a gente também vai falar um pouquinho mais de previdência. E aí, vai ser possível, a gente vai identificar ali, vamos falar para vocês a diferença entre previdência aberta e previdência fechada. Vamos falar também um pouquinho das questões de seguros, porque muita gente pensa somente em seguros de bens, mas é necessário a gente pensar também em seguros de vidas, além de outros seguros. Então, a gente vai falar um pouquinho mais disso adiante. Mas aqui o importante é vocês conhecerem essa estrutura, entenderem, né, de por que existe o sistema financeiro nacional, e aí vocês já sabem, caso vocês escutem falar por aí sobre o Conselho Monetário Nacional ou sobre o Banco Central, vocês saberem o que eles fazem, e no caso do Banco Central, ali dos supervisores, quem eles fiscalizam. Então, a ideia dessa aula é passar esse panorama geral para vocês. Vocês podem encontrar mais informações sobre isso e até essa arte aqui da tela lá no site do Banco Central, eles têm um material bem legal também, mas aqui a ideia então é só passar rapidamente sobre o conceito de sistema financeiro nacional e por que ele acaba sendo tão importante. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre crédito, sobre dívidas e vamos seguindo adiante aí depois falando de investimentos, previdência, vamos conversar sobre metas, sobre seguros, ainda tem bastante coisa legal para a gente ver ao longo das nossas aulas. Até lá!